Eu acabei de ouvir o episódio 8. Eu adoro esse podcast. Eu sabia que em algum momento ia fazer sentido contar uma história. Aí a hora que você falou: "História com videolocadora", eu pensei na minha cabeça, levantei o dedo e falei: "Eu tenho". Oi, eu sou o Rodrigo e essa é a tua vez. Tua vez é o episódio bônus de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, que sempre sai 15 dias depois do episódio com as minhas histórias. O último episódio com as minhas histórias foi o número 8, chamado Hollywood. E uma das lembranças é a da videolocadora que funcionava no térreo do meu prédio quando eu era criança e adolescente. Eu praticamente morava lá dentro. Essa história despertou uma lembrança para Ana Clara Renault, que é a dona da voz que você ouviu aí na abertura. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na história da Ana Clara e eu vou passar por algumas outras e por alguns comentários que eu recebi depois do episódio 8. Você que está aí ouvindo, vai pensando. Se você lembrar de alguma história, me manda. Nesse episódio você vai ver que dá para mandar de vários jeitos, em áudio, em texto, por e-mail, pelo Substack, pelo Spotify, pelo Instagram, do jeito que for mais fácil para você, beleza? Onde eu estava quando aquilo aconteceu é um exercício de memória, e desde que eu comecei a fazer esse projeto eu percebi várias vezes como a lógica aqui tem muito a ver com coincidências. É uma coisa que aconteceu comigo, aí uma coisa parecida aconteceu contigo. Por mais improvável que seja, essas coincidências acontecem toda hora. Então já vou abrir com uma coincidência, porque a Ana Clara Renault não foi a única Ana Clara que me mandou uma história com videolocadora. Eu também recebi um e-mail da Ana Clara Reis. Até o sobrenome começa com as mesmas letras, né? Renault e Reis. E a Ana Clara Reis, eu acho que ela é a ouvinte mais jovem que já apareceu aqui no Onde Eu Tava. Ela tem 17 anos. Eu tô citando essa informação porque é curioso alguém de 17 anos que tem uma lembrança de videolocadora, né? Então vamos lá, deixa eu ler o e-mail. Oi Rodrigo, sou a Ana Clara e amo as histórias e o seu jeito de contar. Tava doida pra conseguir lembrar de alguma pra te mandar. Ouvindo o último episódio, na parte da locadora, lembrei de quando eu era pequena, tenho 17 anos, então peguei bem pouquinho da época de locadora, mas eu ia com a minha mãe e alugava quase sempre um mesmo DVD da Dora Aventureira. Chegou no ponto que a locadora nem cobrava. Lembro até hoje, eu tinha uns 4 anos e amava a Dora Aventureira. Não sei se a história vai pro episódio, mas só de ler eu já agradeço. Imagina, Ana, claro que a história ia vir pro episódio. Primeiro porque isso é bem a cara das locadoras, né? Principalmente as locadoras pequenas, de bairro. Isso de perceber que você amava tanto aquele DVD da Dora Aventureira e a sua mãe alugava tantas vezes que uma hora a locadora parou de cobrar. É como se o DVD fosse seu, né? Bem parecido com o que eu contei no episódio quando chegava um lançamento. Lembra, os caras da locadora deixavam eu levar o filme para casa antes deles botarem para alugar. E eu amei o fato de que você, com 17 anos, tem uma lembrança de videolocadora. Para mim foi uma surpresa. Então, obrigado por mandar, Ana Clara. Daqui a pouco eu vou passar por alguns comentários que também me deixaram bem surpreso, mas agora vamos para outra Ana Clara. A Ana Clara que a gente já ouviu lá na abertura, a Ana Clara Renault. Ela tem uma história que junta dois ganchos de episódios diferentes. Tem a videolocadora, mas tem um acontecimento bem importante que eu já citei em outro episódio do Onde Eu Tava. Então, eu estava no ensino médio e a gente estava numa escola muito longe. E aí, no caminho da escola, na volta, tinha uma locadora de vídeo, chamava Lendas Vídeo. Bom, eu vou só dizer aqui que o nome já é maravilhoso, né? Lendas Vídeo. Uma cidade super pequena, com pouquíssimas opções de cultura, assim. E eu e meus amigos, a gente era tipo os nerds. E aí, o Davi, que é quem trabalhava na locadora, ele era uma dessas poucas pessoas nerd da cidade. Nerd culturalmente falando, né? Que gostava de livro, de filme e tal. Então, a gente se reunia ali na volta da escola, 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, 1 da tarde, a locadora já estava aberta. A gente ficava ali batendo papo, conversando e tal. Aí o Davi foi pra USP fazer EAD. Ele era uma das poucas pessoas da cidade que estudava na USP, tinha conseguido passar no vestibular e tal, estudou sozinho e tal. E aí ele passou o trabalho para o Alexandre. O Alexandre
era, assim, muito a gente chamava crânio. Ficou muitos anos depois tentando passar em medicina, passou. E o Alexandre amava cinema. A cidade tem um cinema pequeno e ele ia no cinema sozinho. Pra gente era o fim do mundo uma pessoa ir no cinema sozinho, e o Alexandre ia no cinema sozinho. Então ele já conversava muito com o Davi sobre filme, sobre cinema, então o Davi passou o emprego pra ele. E aí era o Alexandre que trabalhava na locadora, Lendas Vídeo. Só isso já seria uma boa lembrança de como a videolocadora fazia parte da nossa vida. Comigo também era exatamente assim, eu voltava da escola e ia pra lá. Inclusive queria dizer que eu sempre tive o hábito de ir no cinema sozinho. Me identifiquei com o Alexandre, tá? Mas a história da Ana Clara vai além disso. Aí teve um dia que a gente saiu mais cedo da escola, eu não lembro por quê, e a gente chegou na locadora e a TV estava ligada e não era num filme, era na TV mesmo. E a gente vê um prédio pegando fogo, com um buraco no meio. Daqui a pouco a gente tá olhando, vem um avião e bate no outro prédio do lado. Sim, era o 11 de setembro, ele próprio, acontecendo ali na nossa frente, na televisão da Lendas Vídeo. Então, quando alguém me pergunta, e eu acho que isso é muito o nome do podcast, né, onde eu estava quando aquilo aconteceu, eu estava na Lendas Vídeo. Vi ao vivo o segundo avião bater na torre. Sério, a Ana Clara juntou o gancho da locadora do episódio 8 com o gancho mais clássico do Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, que é o 11 de setembro, que ela viu na televisão da Lendas Vídeo. Obrigado, Ana, por mandar essa história. A Ana também mandou primeiro por e-mail, depois que ela mandou por áudio. Então, se você quiser mandar uma história por e-mail, é ondeeutavapodcast@gmail.com. E se quiser ir direto pro áudio, tem no Telegram, que é t.me/ondeeutava. Só digita esse endereço aí, que já abre no Telegram, aí você me chama por lá. Outro jeito de contar as tuas histórias é no comentário do Spotify. Você tá sabendo, né, que se você ouve no Spotify, dá para deixar um comentário no aplicativo. Inclusive, isso é bem importante. Quanto mais comentário, mais o Spotify distribui o episódio. Então, deixa pelo menos um oi e me conta aí o que você achou das histórias. Eu fiquei muito surpreso com 2 comentários que eu recebi no Spotify de 2 ouvintes que citaram a banda Lagwagon. Talvez você não lembre que eu citei essa banda no episódio 8, porque é uma banda de punk rock que não é muito conhecida no Brasil, então eu só citei rapidinho, porque eu fui naquela viagem em 2 shows do Lagwagon. Aí a Carolina Lima comentou assim: conheci meu web namorado que virou o primeiro namorado real lá na época do chat wall por causa do Lagwagon. Gente, qual é a chance? Primeiro de alguém que escuta Onde Eu Tava e conhece o Lagwagon. Depois o Lagwagon ter sido o gancho para um namoro. Carolina, eu te respondi lá no Spotify, né, dizendo que eu quero saber mais dessa história e você disse que ia me contar. Então me conta que eu ainda tô curioso. Falando nisso, sobre o chat do wall, eu tenho uma história que tem uma importância muito grande na minha vida, que começou no chat do UOL. Mas essa eu não sei se eu posso contar aqui. Eu tenho que pensar. Eu acho que eu não posso. Vou pensar direitinho, quem sabe em algum episódio mais pra frente. Bom, lá no Spotify, a Patrícia Bruschi também citou o Lagwagon no comentário dela. Ela fala assim: fui a um show do Lagwagon em Belo Horizonte em 1998. Não lembro do show, mas lembro do que eu tava vestindo. Memória é uma coisa muito doida, né? O que ficou na lembrança da Patrícia foi a roupa que ela estava usando no show. Aliás, eu acho que o episódio 8, ele foi inteiro pra Patrícia, não é possível, porque várias coisas que eu contei despertaram lembranças nela. Eu falei, por exemplo, do furacão que quase atrasou a minha viagem de volta. Aí ela diz assim: eu fugi de um furacão em Miami em 1995. Tínhamos acabado de chegar à cidade e tivemos que voltar. E eu também conto da madrugada em que eu fui ver o filme Coração Satânico na casa dos meus vizinhos. A Patrícia diz: Coração Satânico é um dos meus filmes favoritos. Eu era apaixonada pelo Mickey Rourke desde O Selvagem da Motocicleta e vi tudo que ele fez, mesmo sem ter idade para isso. Esse episódio foi nostalgia purinha para mim. Que demais, Patrícia. Obrigado pelo comentário. O que eu mais gosto aqui é isso, quando uma história que eu conto desperta alguma lembrança em quem tá ouvindo ou em quem tá lendo. Por falar em lendo, os episódios do Onde Eu Tava também chegam para você no formato de newsletter no Substack, com texto e imagens. Eu boto umas fotos lá também. Isso vale tanto nos episódios com as minhas histórias, como no Tua Vez, né? Que é esse aqui, com as histórias dos leitores e ouvintes. Se você ainda não acompanha lá no Substack, vai lá e assina, é de graça. Você recebe sempre no seu e-mail, quinzenalmente, né? Às terças.
E no Substack também dá para fazer uma assinatura paga, se você quiser apoiar financeiramente esse projeto. O Onde Eu Tava é um projeto independente, em texto e áudio, e eu faço todas as etapas do processo sozinho. Então, se você quer que esse trabalho continue, um dos jeitos de dar uma forcinha é fazendo uma assinatura mensal ou anual. Anual tem um desconto. A assinatura paga desbloqueia uma edição extra da newsletter depois do episódio com as minhas histórias. E ali eu compartilho mais bastidores e mais imagens. Você também ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp para a gente fofocar um pouquinho mais. Deixa eu passar por alguns comentários que chegaram no Substack. A Pan Mainoi, ela diz: mais um episódio delicioso, minha vida começa a aparecer sem graça diante de tantas histórias boas que você tem para contar, se bem que saber contar faz toda a diferença. Parabéns sempre. Obrigado, Pan. A Pan é uma querida e isso é uma coisa que eu já percebi desde que eu comecei a fazer o Onde Eu Tava. Eu também achei que a minha vida não ia render, sei lá, nem 3 episódios. Mas aí uma lembrança vai puxando a outra e no fim das contas todo mundo tem um monte de história para contar. Nem precisa ser uma história incrível, mas qualquer história é uma história. Então é só começar a lembrar. Faz esse teste aí, você vai ver que vai dar certo. A Andrea Cicolin falou assim: deu um desespero quando eu percebi que você seria capaz de deixar a mochila na caçamba. Ainda bem que te impediram de cometer essa insanidade. Andrea, eu vou te falar. Até hoje me dá um certo nervoso quando eu lembro disso. Ela tá falando do dia que eu fui ver um jogo de basquete no ginásio em Nova Jersey. Eu tava de mochila e com o notebook, não podia entrar com a mochila e eu cogitei deixar a mochila escondida numa caçamba de lixo. Ainda bem que o senhorzinho da segurança apareceu lá e evitou que eu fizesse essa loucura. A Ana Andrade, que já é a terceira Ana desse episódio, né? A Ana Andrade que já apareceu aqui no Tua Vez, no número 5, você lembra? É uma história que, no fundo, tem a ver também com o episódio 8. Não é fita de vídeo de locadora, mas é fita cassete de música. Ela contou que tinha uma fita cassete do RPM, do disco Rádio Pirata ao Vivo, e sem ela saber, a mãe dela deu a fita de presente para um primo que morava em Portugal e ela ficou arrasada. A Ana já tinha comentado depois no Substack que tinha achado numa feira de vinil um outro disco do RPM, o Revoluções por Minuto. Aí eu escrevi lá, eu falei, eu acho que você ainda vai encontrar o Rádio Pirata, continua procurando. E agora ela escreveu dizendo: aconteceu. Fui a uma feira de vinil no final de semana e encontrei o Rádio Pirata. Imagina uma criança feliz. Trauma de infância superado com sucesso. Que maravilha, Ana. História com final feliz. Eu sou muito a favor, muito a favor. Também sobre o episódio 5, que se chama O Banco do Parque, chegou um comentário no Substack da Vaniúcha de Moraes, que faz o podcast Futuro da Arte. Ela diz: Rodrigo, tudo bem? Gosto muito do seu trabalho, mas nesse episódio você se superou. Eu simplesmente amei o som, a edição e o roteiro, senti a sua emoção em cada frase. Compartilhe dos seus gostos musicais, então para mim foi uma viagem no tempo. Parabéns, curti demais. Pô, obrigado, Vaniusha, obrigado mesmo. É tão bom quando alguém fala do roteiro, da edição, porque tudo que eu tô falando aqui nas histórias tem um roteiro, né? É tudo verdade, não tô inventando absolutamente nada, mas eu escrevo tudo e depois eu leio a locução. Agora, por exemplo, eu tô lendo. Inclusive essa frase que eu acabei de falar, inclusive essa agora também. Tudo que eu falo aqui é lido. Aí o desafio é escrever de um jeito que fique bem natural, né? Tipo uma conversa eu e você. Mas até esse trechinho, tipo uma conversa eu e você, isso tá escrito aqui na minha frente e eu tô lendo. Aqui no Onde Eu Tava tem um episódio que é mais divertido, tem um episódio que é mais dramático, né? Esse da viagem para Seattle acho que é um pouco mais divertido, né? Esse que a Vaniusha citou. Tem episódio que é o puro suco da tragédia e tem episódio que é bonitinho e emocionante, né? É o caso do episódio 4, eu acho, quando eu vou atrás de reencontrar a minha professora mais marcante 40 anos depois. A Marcela Nering deixou um comentário lá no Substack. Nem 7 horas da manhã e eu chorando com essa história. Marcela, fico feliz que essa história tenha tocado você aí de algum jeito. Esse episódio 4 é particularmente o meu preferido até agora. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir ou vai lá ler, se você preferir. Por fim, eu vou deixar aqui uma indicação para você que gosta de boas histórias, e se você está aqui é porque você gosta de ouvir histórias, né? Já que a gente está falando disso, o Paulo Roberto Maciel, que participou do Tua Vez número 5, o mesmo da Ana Andrade que eu citei ainda há pouco, o Paulo acaba de lançar um podcast em 5 episódios, que é o trabalho de conclusão de curso dele na Universidade Federal do Ceará. Ele conta histórias das pessoas nos terminais de ônibus de Fortaleza. A ideia já é muito boa, né? Todo mundo tem história em ônibus, não é não?
E sério, é tudo tão bem feito, a gente se sente ali junto com ele, ouvindo as histórias. Eu recomendo demais. O nome do podcast é Aqui, Ali, em Qualquer Lugar. Busca aí pra ouvir, beleza? Se você lembrou de algum causo, me manda que eu quero saber. Daqui a 15 dias tem mais um episódio com as minhas histórias e 15 dias depois dele tem mais um Tua Vez. Aí é a sua vez de contar as histórias. Você gostou desse? Me conta aí o que você achou. Espalha o episódio por aí, espalha a palavra do Onde Eu Tava, marca o Onde Eu Tava no Instagram, @Onde Eu Tava Podcast. Deixa um comentário no Spotify, no Substack, onde você quiser. E muito obrigado por ficar até o fim mais uma vez. Até a próxima. Valeu!